Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje é a aula de português. Na nossa aula de português de hoje, nós iremos trabalhar a produção de texto. Vocês lembram que até nas nossas aulas presenciais, vocês tinham o caderninho de produção de texto, que era para realizar as atividades referentes à produção de texto. Nas nossas aulas online, nós vamos continuar trabalhando a produção de texto, a escrita de vocês. Então, a aula de hoje, a atividade de hoje, nós vamos trabalhar a produção textual. Hoje nós iremos trabalhar os contos. O que são os contos, professora? Contos é um gênero textual, certo? É um gênero de escrita, um texto escrito, um tipo de texto escrito, digamos assim. Os contos, ele nasceu da literatura oral popular. Eram aquelas histórias contadas ao pé do fogo, que eram passadas de geração em geração. Então, os contos, antigamente, eles não eram escritos, eles eram passados, eles eram apenas contados e passados de pais para filhos, para netos, tá? Posteriormente, os contos passaram a ser textos escritos. Eles passaram a ter um autor, que é aquele que escreve aquele conto, e passa a ser publicado. O conto, ele é um texto curto que envolve um conflito, sendo assim chamado de clímax. Então, o conto, ele é um texto pequeno, não são textos grandes. Então, vocês já sabem que os textos que tem nos livros, eles não são contos, porque contos são textos curtos. E nos contos vai haver um conflito, ou seja, uma situação, problema que deve ser resolvida. Esse conflito, essa situação, problema que deve ser resolvida, ela é chamado de clímax. Então, clímax é o conflito, é aquela situação que precisa ser resolvida dentro do conto. Ele possui poucos personagens, os personagens principais e os personagens secundários. Então, personagens são aqueles seres que participam da história. Podem ser pessoas, podem ser animais. E existem os personagens principais e os personagens secundários. Os personagens principais são aqueles personagens que têm a sua história contada, que têm mais importância naquele texto, que está sendo contado a sua história. E personagens secundários são aqueles que participam da história, mas que não têm tanta importância, digamos assim, não tem a sua história sendo contada naquele texto. E geralmente os contos, todos os contos possuem um espaço, um cenário, ou seja, o lugar aonde acontece aquela história. Vamos lembrar agora da história da Chapeuzinho Vermelho. Todos vocês conhecem a história da Chapeuzinho Vermelho. Lá na história da Chapeuzinho Vermelho, nós temos os personagens principais. Quem é o personagem principal da Chapeuzinho Vermelho? É a Chapeuzinho Vermelho, que tem a sua história contada. E nós temos os personagens secundários, que são aqueles que participam da história, que é o lobo, que é o caçador, que é a avó da Chapeuzinho. Na história da Chapeuzinho Vermelho, nós também temos um lugar aonde acontece essa história. Nós temos um cenário. E o lugar aonde acontece a história é o bosque por onde a Chapeuzinho caminha e também a casa da avó da Chapeuzinho. E lá na história da Chapeuzinho, nós temos um conflito. Qual é o conflito? É o lobo querendo devorar a Chapeuzinho. Esse é o conflito, esse é o problema daquela história, tá? Por isso que ele é considerado um conto. Nós estudamos, gente, que um conto ele possui sempre um narrador. Quem é o narrador, professor? É aquele que vai contar a história, que vai apresentar os personagens e o lugar aonde acontece a história. Então, o narrador é quem conta a história, quem narra aquela história. Todos os textos, eles vão possuir um narrador. Existem dois tipos de narradores. O narrador observador, que o narrador observador, ele apenas conta a história. Ele vai contar uma história que aconteceu com uma outra pessoa. Ele apenas observou aquela história e está contando. E nós temos um narrador personagem, que é aquele que narra e participa da história, tá, gente? Tem um errozinho bem aí de digitação, mas o narrador personagem é aquele que narra e participa da história. É quando eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, né? Quando eu conto algo que aconteceu comigo, eu estou sendo um narrador personagem.
Por exemplo, se vocês forem contar para mim uma história, a história da Chapeuzinho Vermelho, vocês estão sendo um narrador observador, porque vocês estão apenas contando uma história que aconteceu com um outro ser. Agora, se vocês chegam para mim e vão contar a história de uma viagem que vocês fizeram com os pais de vocês, você está sendo um narrador personagem, porque você está contando um fato que aconteceu com você. Então, que você está narrando e que está participando dessa história. Os textos, pessoal, os contos, eles são estruturados em parágrafos. Os parágrafos são os pedaços do texto. O texto, ele sempre deve ser escrito em parágrafos, tá? Os pedacinhos daquele texto. O parágrafo, ele é um conjunto de frases que vai expressar uma ideia central. É um conjunto, são várias frases que vão querer transmitir a mesma ideia, o mesmo pensamento. O parágrafo, ele inicia com um afastamento de 2 dedos da linha inicial do caderno. Então, quando vocês forem iniciar o parágrafo no caderninho ou na folha da atividade de vocês, vocês precisam sempre deixar um espaço de 2 dedos. Então, os parágrafos, eles iniciam com um espaçozinho de 2 dedos. Jamais queiram iniciar o texto lá do início da linha. Não. Os parágrafos, eles iniciam depois de um espaçozinho, de um afastamento de 2 dedos da linha do caderno. O parágrafo, ele inicia com letra maiúscula e ele termina com um ponto final. Então, sempre que vocês forem iniciar o parágrafo, vocês devem iniciar com a letra maiúscula e finalizar aquele parágrafo com um ponto final, certo? Inicia com letra maiúscula e termina com um ponto final. O parágrafo, ele indica uma mudança de linha, certo? Terminei aquele parágrafo, coloquei o ponto, vou iniciar o parágrafo, eu inicio na próxima linha, na linha de baixo, já deixo o espaçozinho de 2 dedos e ali começo a escrever. O primeiro parágrafo. Pessoal, o primeiro parágrafo, ele é o começo da história. Professora, mas o que eu tenho que colocar no primeiro parágrafo? Eu não sei como é que eu vou iniciar o meu texto. No primeiro parágrafo, que é o começo, é quando você vai apresentar os personagens e apresentar o lugar. Você vai mostrar quem é que vai participar daquela história, aonde que vai acontecer aquela história. Vamos lembrar da história da Chapeuzinho Vermelho. Como é que inicia a história da Chapeuzinho Vermelho? Era uma vez uma bela menina que vivia com sua mãe. Certo dia, sua mãe lhe deu uma cesta de doces para deixar para a sua avó. A mãe pediu para a menina ir pelo lado do bosque, mas a menina preferiu ir pelo outro lado, o lado mais escuro. Passeando pelo bosque, a menina encontra o lobo. Pronto, já tem o primeiro parágrafo. Logo no primeiro parágrafo, eu apresentei o personagem. Quem é o personagem da história? A Chapeuzinho. Já apresentei o lugar, já mostrei aonde vai acontecer o lugar. Qual é o lugar? O bosque. Então, o primeiro parágrafo é o início da história. É onde você mostra quem é o personagem da sua história, aonde vai acontecer aquela história. O segundo e o terceiro parágrafo é o meio, é onde eu vou mostrar o conflito. O que vai acontecer, qual é a situação, problema da minha história. Continuando a história da Chapeuzinho. A Chapeuzinho encontra o lobo. O lobo pergunta para onde a Chapeuzinho vai. Ela diz que vai para a casa da sua avó. O lobo pega um outro caminho, um caminho mais rápido, chega primeiro na casa da avó da Chapeuzinho, finge que é a avó da Chapeuzinho e aí tenta enganar a Chapeuzinho para devorar a Chapeuzinho. Olha aí, o problema. Então, no segundo e no terceiro parágrafo, eu estou apresentando qual é a situação, problema, o que aconteceu naquela história.
O quarto parágrafo é o fim, é o final, é o desfecho da história, a solução para aquele problema. Qual é a solução para o problema da Chapeuzinho? De repente apareceu um caçador, conseguiu matar o lobo e retirar Chapeuzinho de dentro da barriga do lobo e deixar Chapeuzinho feliz com a sua avó. E viveram felizes para sempre. Olha só. No desfecho, no último parágrafo, eu tenho que dar uma solução para o problema, como é que aquele problema deve ser resolvido, e um final para os personagens. O que vai acontecer agora com os personagens? Professora, mas o que eu devo colocar? O que não pode faltar no meu texto quando eu vou escrever? Pessoal, um bom texto não é aquele texto enorme, com várias e várias linhas, não. Até porque nós estamos estudando os contos e os contos são textos curtos. No texto de vocês, para o texto de vocês ganhar uma nota 10, vocês não podem esquecer do título, certo? O que é o título? É aquela primeira partezinha que aparece na história, ou que aparece no texto, lá em cima. O título ele é escrito, inicial com letra inicial maiúscula, e o título é o que vai chamar a atenção do leitor, é o que vai fazer com que o leitor perceba sobre o que aquela história vai falar. O título da história que eu estou citando como exemplo para vocês é A Chapeuzinho Vermelho. E o título, pessoal, ele tem que falar, mostrar alguma coisa que tem a ver com o texto. Eu não posso colocar o título A Árvore e no texto falar sobre carros. Não. O título ele tem que estar em sintonia, ele tem que combinar com o texto. Então, se eu estou falando de carros, o meu título tem que ser algo referente ao carro, não pode ser algo referente à árvore, certo? Outra coisa que não pode faltar no texto de vocês são os personagens. Toda história, ela acontece com algum ser. E aquele ser, ele é um personagem. Então, se no texto de vocês tiver o título e tiver o personagem, vocês já vão ter um texto bom. Outro elemento que não pode faltar na história de vocês é o lugar. É aonde acontece a história. Toda história acontece com alguém, com algum ser, e esse ser estava em algum lugar, né? Estava em algum espaço. Então, não pode faltar também o lugar aonde acontece a história. Outra coisa que não pode faltar é o final, a solução do problema. Já peguei muitos textos em que vocês não escrevem o final da história. Vocês escrevem apenas a metade, apenas o meio, e eu não sei o que aconteceu com aquele personagem, qual era o final que vocês queriam que tivesse com aquele personagem. Então, no final, pessoal, vocês têm que colocar a resolução do problema, a solução daquele problema. Professora, mas eu tenho muitas dúvidas de como eu devo começar a minha história. O que eu devo começar? O que eu devo colocar no primeiro parágrafo? No primeiro parágrafo, vocês podem iniciar com era uma vez, certo dia, em um domingo de sol. Por exemplo, era uma vez um menino muito travesso, que resolveu aprontar com seus amigos da escola. Ele, um certo dia, teve uma ideia de fazer uma brincadeira com seus amigos lá na escola. Pronto, você já está iniciando o texto. Você já está apresentando, mostrando quem é o personagem, aonde vai acontecer aquela história, certo? Então, vocês podem começar o texto de vocês com era uma vez, certo dia, em um domingo de sol. E o meio, professora, o que eu devo colocar no meio da minha história? Como é que eu devo começar o meio da minha história? De repente, então, naquele dia, né? Continuando a história do menino,
O menino resolveu aprontar, né? Então ele fez uma brincadeira, resolveu sujar a carteira dos seus amigos para quando os seus amigos sentassem, sujassem toda a sua roupa. Os seus amigos ficaram muito chateados com ele. Pronto, você já está escrevendo o meio da sua história, você já está escrevendo qual é o conflito, qual é o problema dessa história. E o problema é o quê? É a brincadeira de mau gosto que o menino está fazendo com os amigos. E nós temos o final. Como é que eu devo iniciar o final da história? Pode ser com as frases foi então que, finalmente, assim. Continuando a história que eu estava falando para vocês, foi então que o menino pediu desculpa para todos os seus amigos, disse que estava arrependido, todos resolveram desculpar o amigo e ele falou que nunca mais falaria nada daquilo e viveram felizes para sempre, continuaram amigos. O menino aprendeu a lição. Pronto, já escrevi o final, já escrevi a solução daquele problema. Professor, então todas as vezes eu devo começar com uma dessas frases? Não, aqui são só exemplos de como vocês podem começar, como vocês podem escrever o meio, como vocês podem escrever o final da história de vocês. Agora eu coloquei para vocês um textozinho, certo? Que esse texto tem como título o quê? O Preço da Liberdade. Observem que o título, ele inicia com letra maiúscula e é a primeira coisa que é escritazinha lá no início do texto. Quantos parágrafos tem esse texto? Nós podemos contar. O parágrafo, pessoal, eu já disse que ele inicia com um espaçozinho de 2 dedos do início da linha. Então, aqui a gente já consegue perceber aonde inicia o parágrafo. Então, quantos parágrafos tem nesse texto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parágrafos. Ele possui outros 8 parágrafos, que é esse espaçozinho de 2 dedos que é dado no início da linha. Olha só como é que começa esse parágrafo. Era uma vez um passarinho de gaiola, cujo maior sonho era voar pelos céus infinitos. O pobrezinho havia nascido já em cativeiro e nada conhecia além de seus pequenos poleiros. Olha só, como foi que iniciou a história? A história iniciou com Era uma vez e já mostrou quem é o personagem da história. Quem é o personagem da história? O passarinho da gaiola. Todos os dias, por entre as grades, ele sonhava que estaria para lá das nuvens. Num belo dia, já iniciamos o meio da história. O meio da história iniciou com a frase num belo dia. Num belo dia, após acordar e lavar as penas, olhou de relance para apreciar o céu, né, e viu um cenário impressionante. E as grades que o aprisionavam já não estavam lá. Ficou a olhar muito admirado e ao mesmo tempo desconfiado, mas decidiu deitar a cabeça de fora para ver melhor. E depois uma pata e outra e bateu as asas o mais rápido que conseguiu. A princípio, foi subindo e não pôde deixar de se entusiasmar com a visão da sua prisão a ficar cada vez mais longe. E como tudo lhe parecia pequeno, assim, vista de cima, os humanos pareciam miniaturas. Decidiu então não olhar mais para trás, mas sim chegar às nuvenzinhas, perfurando-as e ultrapassando-as. Mas, por suas asas serem muito pequenas e frágeis, subitamente Peraí, deixa eu ver bem aqui. Não dá para entender direito esse nome, mas subitamente começou a perder altitude. E por mais que abanassem as suas asas, elas não levariam aonde ele queria. A vizinha parecia descansar, mas onde não havia nenhum lugar, um pouso por ali perto. Acabou por desistir e deixou-se levantar até
O salo, ao chegar bem perto até o solo, desculpem, até o solo. Ao chegar bem perto do solo, lembrou-se que não sabia como fazer para parar, e ao cair, feriu a sua asinha. Mais uma vez, o destino a aprisionou, não com grades, mas ferindo-lhe a asa. Olha só. O texto, logo no início do parágrafo, ele nos apresenta quem é o personagem dessa história. Quem é o personagem dessa história é o passarinho, não é? Já apresenta o local onde essa história acontece. Primeiro a história acontece aonde? Lá na gaiola onde o passarinho está preso. Depois, o local é o céu, por onde o passarinho está voando. Num certo dia, ele percebe que as grades da sua gaiola estava aberta e ele podia fugir. Então, ali ele resolveu voar. Só que qual foi o problema da história? Qual foi o conflito da história? A asinha não conseguiu mais suportar aquele voo, não é? E ele não conseguiu mais voar para longe. Acabou indo parar no solo, na terra e ferindo a sua asinha. Só que, infelizmente, o passarinho ele não teve um final feliz, porque o que aconteceu com o passarinho? Ele voltou a ser preso de novo. Não mais na grade, mas com a asinha ferida, ele não conseguia mais voar. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me falar, tá certo? Vou já mandar a atividade que vocês precisam fazer. Tchau, tchau!